Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar das relações futuras do Brasil com os Estados Unidos. A eleição do Trump mudou o cenário? O que nós podemos esperar desse país que tenta impor as suas regras à América do Sul, que é o império do mundo nesse momento, né? E que está ameaçado comercialmente, economicamente, na sua hegemonia, por outras potências emergentes que também disputam o território da América do Sul, né? Então, nós vamos aqui trazer, para conversar conosco, para trazer essa discussão para vocês, eu quero apresentar a Lívia Pérez Milani. A Lívia é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. É pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade de Tiradentes, do Sergipe. É professora substituta da Universidade Federal do Sergipe entre 2019 e 2020 e na Unesp, Campus de Franca, em 2017. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos. Os seus temas especiais de trabalho são as relações dos Estados Unidos com a América Latina, a política externa norte-americana para a América do Sul, segurança regional, relações Brasil-Argentina, cooperação em defesa da América do Sul, enfim, os temas que são importantes para nós abordarmos nessa discussão do que vai acontecer daqui para frente na relação dos Estados Unidos com o Brasil. Lívia, muito obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente. É um prazer ter você aqui. E eu queria começar perguntando o que vai mudar nas relações do Brasil com os Estados Unidos uma vez que o Trump seja eleito. Você tem alguma ideia sobre isso? Olá a todos e todas. Olá, Silvio. Prazer para mim participar desse programa. Fiquei muito feliz com o convite. E pensando, então, já entrando na resposta a essa pergunta, o que muda, então, nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos com a eleição do Trump, me parece que as relações Brasil e Estados Unidos, de novo, entram em uma nova fase. Então, nós temos vivido uma situação que é bastante complicada das relações Brasil e Estados Unidos, com muitos avanços e muitos recuos. Então, o que eu quero dizer com isso? Pelo menos desde a primeira eleição do Trump, né, lá atrás, houve, então, já havia naquele momento um certo distanciamento com relação ao Brasil, e depois a gente tem um momento de muita proximidade durante o governo, quando houve a convergência entre Bolsonaro e Trump, né? Então, a gente teve esse primeiro momento, quando Bolsonaro é eleito, ali em 2018, que é um momento de bastante, eu diria até euforia de certos grupos conservadores, grupos de direita no Brasil, no sentido de tentar uma aproximação com os Estados Unidos. Mas essa foi uma aproximação que aconteceu principalmente a partir de certos grupos, né? Então, não foi uma aproximação dos dois países, das duas burocracias estatais, mas foi muito mais uma aproximação que foi liderada por grupos de ultradireita no Brasil e grupos de ultradireita nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem desde então, que se formou naquele momento, foi essa aproximação muito clara entre esses grupos de ultradireita no Brasil e esses grupos de ultradireita nos Estados Unidos. Talvez o principal representante disso, no caso brasileiro, seja o filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que tinha essa incumbência, talvez, essa predisposição a construir relações com grupos de extrema-direita ao redor do mundo, e aí os Estados Unidos entram em cena, né? Então, talvez exemplos disso sejam o fato de que naquele momento ainda, quando Bolsonaro é eleito, no primeiro ano de governo dele, quando ele visita os Estados Unidos pela primeira vez, existe um encontro na embaixada, um jantar que se realiza na embaixada durante a visita oficial de Bolsonaro
no qual essas lideranças de extrema-direita dos Estados Unidos são convidadas e participam desse jantar. Steve Bannon, naquele momento, tinha um papel importante, o Olavo de Carvalho, naquele momento, também tinha um papel importante nessa aproximação, e é uma aproximação que se estabelece principalmente nesse nível. Então, há essa relação muito clara e uma relação também muito assimétrica, porque por mais que a gente possa pensar, talvez no nível dessas lideranças outras de extrema-direita, haja uma proximidade, haja uma articulação de fato, quando a gente pensa no nível presidencial, é muito mais Bolsonaro tentando se aproximar de Trump do que o inverso. Então, haviam sinais de subordinação do Bolsonaro com relação aos Estados Unidos que já estavam presentes desde aquele momento. Então, durante ainda a campanha eleitoral, houve um momento que Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, teve um momento que ele trocou o slogan também, colocando os Estados Unidos acima de tudo. Então, há muito isso, né? Essa busca de Bolsonaro de se aproximar de Trump é muito mais do que a recíproca. A recíproca, em outras palavras, não existe. Então, outro sinal que isso acontece é que Bolsonaro visita várias vezes os Estados Unidos e o Brasil não recebe nenhuma visita do Trump naquele momento. Então, nesse momento, se construiu essa relação entre os grupos de extrema-direita dos dois países e, dessa forma, assimétrica. Existe uma mudança, então, com a eleição de Biden, né? Então, a partir desse momento, com a eleição de Biden, do ponto de vista institucional, há um certo esfriamento da relação, né? Um esfriamento do ponto de vista presidencial, mas esses grupos de extrema-direita continuam se articulando, e isso é algo que permanece até o momento contemporâneo. Então, mas aí eu queria entrar para perguntar para você o seguinte: você falou houve um afastamento, né? Quem que afastou? Porque, num certo sentido, o Brasil está procurando uma maior autonomia. Ele está no BRICS, ele está, enfim, fazendo uma série de coisas que não são a expectativa norte-americana nesse momento, né? Então, quais são esses pontos de atrito? Onde é que a gente vê a dificuldade de um maior entrosamento hoje? Sim, isso é algo bastante interessante, porque existem essas diferenças da forma de pensar, da forma de ver a ordem internacional, que talvez sejam perenes do relacionamento dos Estados Unidos e do Brasil desde algum tempo, né? Então, a gente percebe que desde o primeiro governo Lula existe essa tentativa brasileira de se aproximar de alguns países do sul global, de formar articulações, como é o caso dos BRICS, que no final das contas tem como intenção, tem como parte de sua narrativa, parte de sua justificativa, a ideia de construção de um mundo multipolar. O que significa um mundo no qual existam centros de poder outros que não apenas os Estados Unidos, né? Então, que haja uma certa distribuição do poder mundial. E isso, claro, que vai contra os interesses dos Estados Unidos, que são interesses muito mais no sentido de manutenção da sua própria hegemonia, né? Da sua própria permanência como grande potência global e como única grande potência global. Então, talvez essa seja a grande continuidade que a gente consegue ver durante todo esse período, que vai desde o início dos anos 2000 até o momento atual, essas diferenças. E aí é interessante porque mesmo Bolsonaro no poder, ele não tira o Brasil dessas articulações, né? Então, o Brasil continua fazendo parte do BRICS, mesmo durante o governo Bolsonaro. Claro que cai o perfil do BRICS enquanto prioridade da política externa brasileira, mas o Brasil continua fazendo parte dessa articulação. Então, olha, mas deixa eu alinhar meus argumentos, porque eu queria ouvir a sua opinião. O Brasil está defendendo que as trocas comerciais não sejam mais a partir do dólar, e que se crie uma moeda, o BRICS está pensando sobre isso, né, para poder fazer trocas e deixar esses países que estão fazendo essas trocas com maior independência em relação à dominação americana, né? O sistema do SWIFT, que é aquela troca de balanços comerciais que opera no mundo inteiro, com os Estados Unidos coordenando isso, também está sendo desafiado no sentido de se pensar um novo modelo. O Brasil está contra a posição dos Estados Unidos, ou está pelo menos neutro, não está se posicionando nas guerras, seja na Ucrânia, né, seja na guerra de Israel com o Hamas, que se ampliou agora, né,
ele está apoiando o surgimento do BRICS, ele tenta articular na América do Sul, de novo, um conjunto para formar uma espécie de bloco sul-americano, com grande dificuldade agora, porque os países não estão mais alinhados como estavam antes. Enfim, tem uma série de elementos que colocam o Brasil num momento de suspeição da parte dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos, será que o Brasil está com os Estados Unidos, está com a gente, ou já não está mais, né? Tem uma tradição, inclusive americana, das votações internas eleitorais, onde tem os tais dos swing states, né? Aqueles estados que ora pendem para cá, republicanos, ora pendem para os democratas. E o Brasil está sendo considerado por alguns analistas americanos como um swing state, no sentido de que era alinhado com os Estados Unidos e deixou de ser. Acontece que os americanos pensam que quem não pensa como eles pensa contra eles, né? Como é que você vê isso? Eu creio que se a gente for pensar no governo Lula, né, desde que o governo Lula se iniciou, o governo inicia com essa ambição, do ponto de vista de política externa, que é exatamente a busca de reconstrução de uma autonomia nacional, que era um objetivo que ficou em segundo plano, havia ficado perdido durante pelo menos 4 anos, se não mais do que isso. Então, existe essa tentativa, de fato, enfim, construção dessa autonomia brasileira, né? Me parece que, do ponto de vista do governo brasileiro, não é necessariamente pensado no sentido de um afastamento dos Estados Unidos. O que se busca é construir a autonomia brasileira. Mas é claro que os Estados Unidos veem isso com suspeição, como foi colocado, né? Então, existe uma desconfiança da postura do Brasil a partir dessa tentativa de construção da autonomia. Isso é algo que já esteve presente em outros momentos, e os Estados Unidos tendem a reagir dessa forma, né? Então, se não está necessariamente do nosso lado, se não apoia nossas iniciativas, então isso tende a ser lido dessa forma, então está se aproximando de países que são nossos rivais, que são nossos inimigos, talvez. Então, a gente vê que isso já está presente, né? Isso está presente, sim, no momento contemporâneo, mesmo com Biden. Com Biden, a gente já via essas dificuldades da relação bilateral. Então, talvez a gente possa dizer que no início do governo Lula havia esse objetivo, havia essa ambição de reconstrução da autonomia nacional, passando pela aproximação com os países dos BRICS, então China, Rússia, Índia, África do Sul, outros países do sul global. E havia, naquele momento, também a tentativa de que isso fosse combinado com a manutenção de boas relações com os Estados Unidos. Agora, é um grande desafio, é bastante complexo, porque os Estados Unidos exatamente leem essa aproximação com outros países menos como uma tentativa de construção da autonomia e muito mais como o Brasil se aproximando de países que são entendidos como, no mínimo, rivais, se não inimigos. Então, eu iria por aí. Talvez exista essa grande complexidade, né, da relação Brasil-Estados Unidos. Vou fazer uma pergunta agora, depois nós fazemos um pequeno intervalo, aí você responde, tá bom? Quer dizer, pensando agora na continuidade das relações com os Estados Unidos e na eleição do Trump, né, o que você percebe que vai mudar na política norte-americana em relação ao mundo e em relação ao Brasil em particular, com essa nova gestão do Trump? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí você me diz o que você acha. Então, Lívia, o que é que o Trump vai mudar na política norte-americana nesse momento? Como é que você está vendo, assim, a projeção do poder americano no mundo? Como é que você está vendo a relação com a América do Sul e o Brasil, né? Então, talvez seja interessante dividir em duas partes. Primeiro, pensar como o Trump muda a política externa dos Estados Unidos e depois eu comento especificamente sobre a América do Sul. Em termos mundiais, me parece que muda bastante a narrativa, muda a forma como os Estados Unidos buscam legitimar a sua primazia, a sua hegemonia, enfim. Então, há
permanência, que é a busca de continuidade dessa hegemonia, dessa primazia que vem desde que está presente tanto com Biden como com Trump, mas a forma de justificar ela se modifica bastante, assim como se modificam muitas das agendas que são priorizadas também. Né? Então, não existe mais com Trump aquela narrativa da necessidade dos Estados Unidos expandirem a democracia, expandirem o respeito aos direitos humanos. Esses são elementos discursivos que estão menos presentes na retórica do Donald Trump. Isso do ponto de vista político. Também algumas outras agendas, como combate às mudanças climáticas, combate ao desmatamento, a importância da Amazônia nesse processo, também são questões que são relegadas a um segundo plano com o governo Trump. Do ponto de vista econômico, a gente também pode esperar um maior protecionismo do governo Trump. Então, em termos de permanência, permanece a busca de hegemonia. A estratégia para atingir isso muda. Então, Trump tem uma estratégia que é muito mais focada na força, na construção dessa força material, militar dos Estados Unidos, em impor sanções, numa visão muito mais transacional das relações, né? Então, muito mais pensada no sentido bilateral, né? De que as negociações seriam bilaterais, e não em grandes fóruns globais, fóruns multilaterais, mas existe a permanência da busca de hegemonia. Quando a gente pensa em América do Sul, existem algumas mudanças que também são importantes, né? E principalmente quando a gente pensa na mudança dessas agendas específicas, em alguns temas como migração, por exemplo, né? Então, Trump tem uma postura muito mais dura no que se refere à migração com relação à América Latina, e existe também a continuidade da busca dessa hegemonia dos Estados Unidos como sendo a principal potência. Então, quando a gente pensa em relações China-América Latina, talvez não existam tantas mudanças assim. China é lida como ameaça, é lida como inimigo pelos dois países, né? Pelos dois governantes, tanto pelo Trump como por Biden. E o que muda, de fato, então, para a América do Sul? Me parece que o que muda é exatamente essa mudança de grupos no poder, que faz com que certos grupos sejam empoderados nacionalmente. Então, me parece que a grande mudança, ela não é tanto uma mudança em termos de política externa, de fato, e principalmente para o Brasil, não é tanto uma mudança em termos de política externa, de fato, é muito mais uma mudança em termos dos grupos que chegaram ao poder nos Estados Unidos, né? Então, existe essa mudança das agendas priorizadas e existe o fato de que chegou ao poder um grupo de extrema-direita que tem alianças estabelecidas com outros grupos de extrema-direita na América Latina, e no caso do Brasil isso é bastante claro, como a gente já comentou no início da entrevista. Então, existe essa grande permanência, que é a busca de manutenção da hegemonia, que é, por exemplo, uma política anti-China na América Latina, que talvez seja ainda mais enfática durante o governo Trump, mas já é bastante clara durante o governo Biden. E existe, então, essa convergência com lideranças de extrema-direita, que já aconteciam no plano transnacional e que continuam acontecendo no plano transnacional, por exemplo, durante as CEPACs, que são reuniões da extrema-direita em diferentes países da região. Né? Então, a CEPAC é uma reunião de grupos conservadores que se inicia nos Estados Unidos e que ocorre nos Estados Unidos já há muito tempo, e começaram a acontecer também encontros em países da América Latina. Aconteceu o CEPAC no México, aconteceram algumas edições já da CEPAC no Brasil. Então, me parece que a grande mudança para o Brasil é exatamente nesse sentido. Você sabe que, Lívia, eu fico preocupado também com uma coisa que não é no campo formal, né? Quer dizer, o Trump é mais violento, o Trump é mais agressivo, né? E os Estados Unidos têm uma tradição histórica de favorecer, apoiar, estimular, financiar golpes contra os governos mais progressistas, né? Aconteceu isso com a Dilma Rousseff em 2016, aconteceu na Bolívia, no Haiti, tem vários lugares assim onde uma intervenção nesse século ainda, né, dos Estados Unidos pretendeu assegurar a hegemonia e tirar o que eles chamam de esquerda do poder. Eu tenho ouvido, inclusive, lido, né,
que alguns assessores do Trump estão dizendo assim: é preciso acabar com a esquerda na América do Sul nesse período próximo. Você entende que eles pensam dessa forma? Talvez algo que chame bastante atenção nesse sentido é a nomeação do Marco Rubio como secretário de Estado. Então, Marco Rubio é um político nos Estados Unidos que já tentou, inclusive, concorrer à presidência, já participou de primárias do Partido Republicano, e que ele tem essa posição, ele é descendente de cubano, salvo engano, e ele tem essa posição bastante focada em América Latina, então ele conhece bastante a América Latina, e tem essa posição bastante anti-esquerda, né, de tentar, de entender que os governos de esquerda na América Latina, especialmente aqueles governos mais, mais radicais, ou que tem, de fato, um governo que se pretende mais à esquerda, que eles são um problema do ponto de vista da hegemonia regional dos Estados Unidos. Então, essa nomeação do Marco Rubio me preocupa bastante nesse sentido. Me parece que é uma pessoa que tem condições e que tem um histórico bem mais agressivo com relação à América Latina. Então, nesse sentido dos golpes, que na verdade é algo, se a gente for pensar país a país, se a gente pensa no caso da Venezuela, já é uma política que vem de algum tempo, né? Então, já de algum tempo, os Estados Unidos têm tentado conduzir uma mudança de regime na Venezuela e têm tido dificuldades nesse sentido. Mas existe alguma heterogeneidade nessa política, né? Então, quando a gente pensa no caso específico do Brasil, foi bastante diferente durante o governo Biden, quando nós tivemos as eleições no Brasil. Então, houve nos Estados Unidos uma orientação geral para que os diplomatas, os militares, nos seus encontros com homólogos brasileiros, passassem a mensagem de que os Estados Unidos defenderiam, apoiariam o resultado das eleições no Brasil e não teriam nenhum tipo de suporte a golpes de Estado naquele momento. Então, acho que a gente não pode dizer que foi a postura dos Estados Unidos que fez com que o resultado das urnas prevalecesse no Brasil, mas foi um fator, né? Então, um golpe de Estado no Brasil naquele momento, quando Lula foi eleito para o seu terceiro mandato e Bolsonaro perdeu a reeleição, naquele momento um golpe de Estado não seria apoiado pelos Estados Unidos. Provavelmente isso não teria acontecido se fosse Trump naquele momento, né? Essa campanha ou essa proatividade dos Estados Unidos em dizerem que não apoiariam nenhuma ruptura democrática no país. Você sabe que eu fico pensando assim nas sanções que os Estados Unidos ainda faz a Cuba, né? Que está fazendo na Venezuela, promovendo uma pobreza, um empobrecimento incrível do país. Quer dizer, esse tipo de pressão só é possível a partir do controle do dólar, por exemplo, né? E uma imposição de força dizendo para os demais países não fazerem comércio. O que a gente está vendo com a Rússia é que a Rússia criou seus canais alternativos e continua se desenvolvendo, crescendo até mais no seu PIB que os outros países europeus, né? Quer dizer, esses bloqueios, essa pressão dos Estados Unidos, está diminuindo a capacidade dele fazer isso? As sanções, elas são uma estratégia que são adotada pelos Estados Unidos já de algum tempo, e tem essa consequência que você já colocou, empobrecimento da população, dificuldade, muitas vezes, de acesso a certos produtos, que são produtos importantes, inclusive, em certos momentos, a medicamentos, por exemplo. Mas, por outro lado, não é uma política que tem se mostrado infalível, ou mesmo uma política que tem conseguido resultados do ponto de vista daquilo que os Estados Unidos esperavam. Então, você comentou sobre Rússia. A Rússia, com certeza, é um exemplo muito claro disso. A Rússia tem conseguido construir mecanismos para não ficar isolada internacionalmente, apesar dessas sanções que são impostas pelos Estados Unidos. Sanções que se tornaram muito mais fortes a partir da invasão à Ucrânia em 2022, mas que, na verdade, já vem desde 2014, com a anexação da Crimeia. Então, há já sanções dos Estados Unidos e da Europa à Rússia desde bastante tempo. E em todo esse caminho, a Rússia já veio construindo
esses outros mecanismos de aproximação com outros países, de diminuir a dependência com relação ao dólar, para se colocar e para resistir a essas sanções. Mas o caso de Cuba é um caso que já vem há bastante tempo, é muito mais tempo, há décadas, e que mostra como essas sanções, elas, de fato, têm esse efeito sobre a população, mas elas não significam a onipotência dos Estados Unidos em alcançar os objetivos políticos que eles querem. No caso de Cuba, era exatamente a queda do regime cubano, o que não aconteceu. Então, a Pois gente tem é. essa situação de resistência desses países que conseguem, apesar das sanções. Então, e hoje em dia o BRICS admitiu Cuba. Isso abriu uma porta para ela receber apoios, para furar esse bloqueio, não é? Quer dizer, isso é um desafio direto aos Estados Unidos, não é? Com certeza, há algum tempo atrás a gente estava comentando sobre aquela complexidade das relações entre Brasil e Estados Unidos agora durante o governo Lula, né? Porque existe essa tentativa de manutenção de boas relações e, ao mesmo tempo, o Brasil se aproxima de alguns outros países que são lidos como, enfim, competidores dos Estados Unidos, rivais, e o próprio BRICS tem se transformado, né? Então, se inicialmente era um grupo que reunia alguns países específicos, países importantes, né? Como China, Rússia, Índia e África do Sul, hoje, com a expansão dos BRICS, houve um aumento desses países que são vistos como países que vão, de uma forma ou de outra, desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, claro, cada vez mais analistas têm entendido o BRICS como um grupo anti-Ocidente ou anti-Estados Unidos, e de fato o perfil do grupo acaba se modificando um pouco nesse sentido. Né? Então entram governos que são governos que buscam ou essa autonomia ou que têm uma postura anti-americana mesmo. Eu estou tentando entender o que vai acontecer com o governo Trump, né? Para depois entender o que acontece na relação Brasil também, Trump. Aí eu fui ler um documento feito por uma fundação de ultraconservadora, de ultradireita, a Heritage Foundation, né? Que juntou mais de 100 entidades nos Estados Unidos de ultradireita tal, e elaborou um programa que pode ser talvez o programa de governo do Trump, né? Se ele adotar isso. E tem itens muito importantes lá que mexem com a questão da imigração, que mexem com o desmantelamento do Estado. Eu fico muito impressionado como uma entidade como essa, um think tank de ultradireita, pode produzir durante um ano um documento que pode servir de referência para a ação dos Estados Unidos no mundo, né? Como é que você vê essa contribuição ou essa intervenção da Heritage Foundation? O Trump vai adotar esse programa? Acho que comentando sobre o programa em si, né, e sobre a construção desse programa, de fato ele mostra como a ultradireita nos Estados Unidos ela tem se articulado e ela está muito organizada. Então é uma ultradireita que vai além do Trump, o que a torna talvez até mais perigosa. Não é uma ultradireita que depende de uma liderança específica, muito pelo contrário, é uma ultradireita que já está bastante articulada, bastante organizada e pensando em planos de futuro, em projetos de futuro. Se Trump vai adotar esse plano ou não, me parece que a gente não poderia dar uma resposta absoluta sobre isso, mas sim, é algo que tem bastante influência sobre o governo dele. E talvez uma diferença desse governo Trump com relação ao governo Trump do passado, né, o primeiro governo Trump, é o fato de que hoje Trump tem nomeado pessoas muito mais radicais para compor seu gabinete, né? Então, Trump chega ao poder com domínio sobre o legislativo, então consegue maioria na Câmara, no Senado, e também pode, nesse momento, nomear essas pessoas muito mais radicais, muito mais à direita do que nesse primeiro governo. Então, é um governo que tende a ser muito mais, ou que tende a implementar muito mais essa agenda de ultradireita do que o primeiro governo. Né? Então, no primeiro governo até houve uma certa narrativa de que Trump foi contido por algumas pessoas, da própria burocracia, algumas pessoas que estavam ao redor dele,
e nesse momento a situação é mais grave nesse sentido, né? Então, o Trump, que já passou pelo governo, então que já sabe, que já conhece os mecanismos do governo, e tem nomeado pessoas muito mais radicais, muito mais conservadoras do que nesse primeiro momento. Lívia, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Combinado. Tem um monte de brasileiros vivendo nos Estados Unidos de uma maneira clandestina ainda, não regularizando os papéis, assim como um fluxo também de imigrantes que vêm pelo Canal do México, da América Central, que são os países super pobres, onde a juventude tenta migrar, nem só a juventude, né, para obter uma vida melhor dentro dos Estados Unidos. E parece que um dos contenciosos que vai ser mais importante que o Trump está anunciando é essa tal dessa deportação em massa de imigrantes clandestinos. Acontece que os Estados Unidos precisam dessa mão de obra, senão eles não vão ter, né? Então, como é que fica essa questão da expulsão de imigrantes, que ele está dizendo que vai ser em massa? A questão da migração é uma questão que também tem uma relação muito grande com o discurso da extrema-direita, da ultradireita, né? Então, é um tema que aparece nos Estados Unidos, é um tema que aparece muito na Europa também. Então, se constrói essa narrativa, essa ideia de que se existem problemas econômicos, em parte esses problemas econômicos eles são derivados do fato de que há uma entrada importante de pessoas de outras localidades no país. Isso não corresponde de fato à realidade, né? Na verdade, muitas dessas pessoas elas vão para os Estados Unidos para fazer trabalhos que são trabalhos que a própria população americana não gostaria de estar fazendo, trabalhos que têm relação com serviços, com os cuidados, trabalhos mal remunerados. Então, a gente tem essa situação na qual a migração ela é articulada como parte de um grande problema e compõe essa narrativa da extrema-direita. Então, a migração é um tema central para a extrema-direita, e me parece que a grande dificuldade do governo Trump vai ser colocar isso em prática, né? Então, já no primeiro mandato dele, ele fez uma primeira tentativa de barrar a entrada de estrangeiros, e naquele momento, principalmente de pessoas de origem árabe nos Estados Unidos, e teve dificuldades com relação a isso. E no caso, no momento contemporâneo, eu espero, pelo menos a minha expectativa é que se ele de fato tentar colocar em prática uma política de deportação em massa, ele vai enfrentar resistências. Vai enfrentar resistências, seja da sociedade civil organizada, e pode ser que, inclusive de organizações da sociedade civil que tenham incluídos entre suas lideranças pessoas de origem latina, né? Então existe também uma certa organização dos latinos nos Estados Unidos, inclusive de empresários, de parte do poder econômico que depende dessa migração, que depende dessa mão de obra. Então, por um lado, isso faz parte do discurso dele, é uma forma de mobilizar a sua base eleitoral, ou uma parte importante da sua base eleitoral. Por outro lado, a migração é algo que faz parte da economia dos Estados Unidos, que é importante como mão de obra, especialmente para exercer certos tipos de trabalho, e me parece que é algo que os Estados Unidos vão ter que lidar, né? Então, me parece que, pelo menos a minha expectativa é que ele encontraria bastante resistência nesse sentido. Algo que torna bastante preocupante essa agenda é que o Partido Republicano, e principalmente aqueles grupos, inclusive aqueles grupos de ultradireita, têm conseguido também construir uma hegemonia no judiciário, né? Ter conseguido construir uma liderança importante no judiciário. Então, no primeiro momento, durante o primeiro governo Trump, quem liderou exatamente essa resistência a mudanças na política de imigração dos Estados Unidos foi o judiciário. No momento atual, é mais difícil que isso aconteça, né? Então, que o judiciário tenha esse grande papel de garantia dos direitos individuais, também no que se refere a essas pessoas que chegam aos Estados Unidos de forma ilegal. O problema é que o Trump ganhou em tudo, né? Fez a Câmara dos Representantes, fez o Senado, vai indicar gente na Justiça. Ele vai ter pouca resistência
para implementar suas ações. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja interessante a gente explorar é essa história do Make America Great Again, do MAGA, né? Quer dizer, a proposta dele. Quer dizer, olhar para dentro dos Estados Unidos. Então, ele está ameaçando, por exemplo, sair da OTAN. Né? Como é que você vê a mudança nas relações internacionais? O Trump vai olhar mais para dentro dos Estados Unidos ou vai ficar mantendo a política democrata de fazer guerras por toda parte, hein? Acho que, talvez, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma diferenciação entre aquilo que se refere à forma como os Estados Unidos se colocam do ponto de vista de construção dessa hegemonia, porque a hegemonia ela passa não apenas pela dimensão material, mas ela passa também pela construção do consenso, né? Pela visão dos Estados Unidos como uma liderança. Então, durante muito tempo, os Estados Unidos tentaram se projetar dessa maneira, como uma liderança, e como uma liderança que era vista em diversos círculos como uma liderança benigna. Talvez isso tenha menos aceitação na América Latina, porque no caso da América Latina, a hegemonia dos Estados Unidos é uma hegemonia mais crua, é uma hegemonia mais agressiva, que tem a ver, inclusive, com apoio a golpes de Estado, que é muito identificada com violações aos direitos humanos que aconteceram na América Latina durante o período dos regimes autoritários, dos regimes ditatoriais. Mas quando a gente pensa sobre a construção da hegemonia dos Estados Unidos em outras localidades, como na Europa, por exemplo, essa é uma hegemonia que tentou se construir exatamente como uma liderança, como um país que se apresenta, inclusive, como um protetor da Europa frente a ameaças como a Rússia, por exemplo, né? E que constrói sua hegemonia a partir de acordos, a partir de consensos, sendo que um desses grandes acordos multilaterais no campo da defesa é exatamente a construção da OTAN. Então, essa narrativa de proximidade com a Europa, de construção da cooperação com a Europa, de uma certa até horizontalidade nas relações com a Europa, é algo que faz parte da construção da hegemonia dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. E Trump ataca isso do ponto de vista retórico de forma bastante clara, né? Então, isso é algo que já vem do primeiro governo dele, quando, ainda na campanha eleitoral, ele se recusou a se comprometer com a cláusula de defesa mútua da própria OTAN. O que significa, de uma forma mais geral, acabar com a OTAN, né? A OTAN, ela tem como seu grande princípio a ideia de que o ataque em um país, ele seria considerado um ataque à organização como um todo. Isso significaria que os países da organização enviariam ajuda a esse país atacado. Então, esse comprometimento com a organização é algo que é muito importante. E Trump já havia colocado em dúvida isso no primeiro mandato, mas naquele momento ele ainda encontrou bastante resistência. Nesse segundo momento, me parece que ainda assim vai ser difícil para o Trump, enfim, sair da OTAN, desmanchar a OTAN, porque isso compõe o poder dos Estados Unidos, né? Então, é a partir da OTAN que os Estados Unidos conseguem ter presença na Europa, por exemplo, presença militar, né? Então, bases militares na Europa passam pela construção da própria OTAN. Mas esse próprio discurso de descomprometimento em relação à cooperação com a Europa enfraquece a OTAN, porque a OTAN é uma organização que tem como base esse princípio e essa construção da confiança entre os países. Então, me parece que ele encontraria grandes resistências dos próprios militares dos Estados Unidos em acabar com a OTAN, porque a OTAN compõe o poder militar dos Estados Unidos, mas, por outro lado, mesmo esse discurso de colocar em dúvida a OTAN já é algo que enfraquece a própria organização. Já é algo que coloca para os europeus em dúvida se eles podem ou não confiar nos Estados Unidos. O Macron está dizendo que não, né? O presidente francês. Ele está falando assim: nós precisamos ter uma força militar europeia, porque nós não podemos ficar dependendo dos Estados Unidos. E aí tem uma corrida armamentista, né? E a França sempre foi essa liderança que diz que busca alguma autonomia militar dos Estados Unidos, enquanto o Reino Unido sempre foi muito mais próximo dessa aliança especial, digamos assim, com os Estados Unidos. Com a saída do Reino Unido da União Europeia,
também esse é um elemento que faz com que se torne talvez mais fácil, ou que possibilite um afastamento maior entre Europa e Estados Unidos, né? Então, Europa, União Europeia pensada sem o Reino Unido, Reino Unido e Estados Unidos como um eixo, e, enfim, talvez essa nova eleição do Trump seja um elemento nesse sentido, um elemento de desconstrução dessas relações entre Estados Unidos e Europa, ou de um certo afastamento entre Estados Unidos e Europa. E isso passa, claro, pelo rearmamento dos países europeus, não só da França, mas talvez especialmente o que seria mais complicado seria no caso da Alemanha. Lívia, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Combinado. Eu tenho a preocupação, né, inclusive, de que essa disputa, esse questionamento da hegemonia americana esteja rompendo o papel de liderança dela mesma. Você pega, por exemplo, a questão das reservas internacionais, né? Muitos países colocam as reservas internacionais em dólar, lá nos Estados Unidos, né? A Rússia, por exemplo, tinha 350 bilhões de dólares guardados lá, e os Estados Unidos confiscou simplesmente isso, né? Parece que confiscou reservas da Venezuela também, né? Quer dizer, quando você tem um inimigo, esse sistema de compensações, de reservas, não sei o quê, internacional não funciona mais porque os Estados Unidos não quer. Como é que você pode ter uma hegemonia mundial cortando a credibilidade de poder ficar com as reservas de um país, por exemplo? Então, a hegemonia do dólar também tem muito a ver com a própria confiança no próprio dólar, né? A confiança de que, enfim, os investimentos em dólar trarão um retorno para aqueles investidores. E quando os Estados Unidos começam a quebrar regras que são estabelecidas, claro que isso traz desconfiança sobre como os Estados Unidos vão agir. E me parece que isso é algo que vai, inclusive, além de governos de turno específico, né? Então, já há uma tentativa de construção, de diminuição dessa hegemonia do dólar que já vem desde algum tempo e que tem a ver com as políticas dos Estados Unidos, mas também tem a ver com o crescimento de outros países, crescimento econômico, né? Então, China é um país que vem buscado também, que ainda não tem uma participação tão grande no sistema financeiro internacional, mas vem buscando construir também uma maior parcela de influência no sistema financeiro mundial, no sistema financeiro internacional. Então, me parece que passa, então, por políticas que são adotadas pelos Estados Unidos que colocam em dúvida a confiabilidade do próprio dólar, a confiabilidade da política dos Estados Unidos e da própria moeda, mas também pelo crescimento de outros países, especialmente a China, né? Então, você comentou sobre Rússia e como que a Rússia tem resistido às sanções dos Estados Unidos. A Rússia consegue resistir também porque ela tem uma proximidade bastante clara da China, né? Então, se não houvesse um país como a China, uma potência como a China, a Rússia teria muito mais dificuldade com esse isolamento do que ela tem no momento atual. Então, a construção das relações entre China e Rússia passa por aí, e me parece, então, que vai além do Trump. Mas se a gente for pensar do ponto de vista político, dessa hegemonia, me parece que Trump, ele é algo que coloca em dúvida essa hegemonia, porque, como havia comentado em um outro momento, a hegemonia ela tem um componente material, que tem a ver com esse poder dos Estados Unidos, mas ela também tem um componente ideológico que é importante, né? Um componente de construção do consenso, de construção dos Estados Unidos como um modelo a ser seguido, e Trump coloca tudo isso muito em xeque. Existe um artigo que foi escrito sobre o primeiro governo Trump, de um analista dos Estados Unidos, conservador, de direita, que ele coloca a ideia do Trump como tentando construir uma hegemonia não liberal, uma hegemonia iliberal, ou seja, que Trump não promove um desengajamento dos Estados Unidos no mundo do ponto de vista militar. Existe um aumento dos gastos em defesa no primeiro governo Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos continuam presentes em várias localidades, não existe um questionamento do sistema de base que os Estados Unidos têm no mundo afora, mas o que existe é um questionamento exatamente do fato de que essa seria uma liderança
que também se preocupa com a expansão dos direitos humanos, da democracia, de certos valores liberais. Então, o que Trump parece atacar é muito mais essa ideia desse liberalismo político, desse liberalismo econômico e principalmente desse multilateralismo, dessa ideia de cooperação internacional, de organizações internacionais, do que a ideia de que os Estados Unidos devem manter-se como hegemonia, como principal potência. A grande dificuldade, me parece, é que exatamente essa narrativa dos Estados Unidos como modelo compõe a própria hegemonia, compõe o próprio poder dos Estados Unidos, faz com que essa liderança seja, de certa forma, aceita em diversas localidades, por diversos grupos. Então, me parece que essa visão dos Estados Unidos, né, essa visão que Trump coloca dos Estados Unidos como tentando construir sua força, principalmente a partir do ponto de vista material, é algo que vai ter um papel negativo para a própria manutenção dessa liderança. Olívia, eu tenho ouvido de pessoas que são muito comprometidas com a questão ambiental, preocupadíssimas com o governo Trump, que parece que não dá bola para controle climático, com o aquecimento global, de que os desastres que vão acontecer nos Estados Unidos, tipo inundações, furacões, que já estão ocorrendo, faria com que a população americana pressionasse o governo Trump para cuidar do meio ambiente, porque ele não dá bola, né? De fato, ele não dá bola. Esse é um tema no qual existe, pelo menos do ponto de vista do discurso político, uma distância muito clara entre Biden e Trump, né? Então, era uma agenda que se tornou bastante importante inclusive durante a eleição do Biden, né? Quando Biden se tornou candidato, a agenda ambiental ela teve um papel significativo para a construção da sua liderança, tanto do ponto de vista nacional como internacional. E agora a gente tem com o Trump a volta de uma política que é uma política de desconstrução dessa ideia da necessidade de uma transição energética, de políticas para o combate às mudanças climáticas. E também algo que pode ser dito com relação a isso é que essas políticas elas já foram colocadas em prática, né, em grande parte. Essa ideia de uma transição energética já foi colocada em prática. Então, o que eu quero dizer com isso é que já foram construídos projetos para, enfim, promoção da energia solar, energia eólica. Então, existem interesses econômicos que estão comprometidos com essa noção de transição energética. Então, talvez daí ele vai enfrentar algumas resistências a reverter esse processo, que é um processo já em andamento. Com relação aos desastres, ao que foi colocado, né, o que a gente vê, não só nos Estados Unidos, mas no globo como um todo, no Brasil também, é um aumento desses eventos desses eventos extremos, desses desastres ambientais. E aí a grande dificuldade é como as pessoas percebem esses desastres. Se percebem como algo que tem a ver com a ação humana, como já foi comprovado cientificamente que tem a ver com a ação humana, enfim, com as políticas que acontecem desde a Revolução Industrial, ou com o modo de produção, né, capitalista, que está presente desde então, ou se isso é interpretado simplesmente como fatores naturais, como algo que seria inevitável. Então, me parece que, além dos desastres, existe uma própria política, uma própria narrativa, uma própria construção política de como esses desastres são interpretados e como eles são analisados politicamente, né? Então, construir, dizendo de outra forma, construir uma certa contestação ao governo Trump a partir disso, construir resistência ao governo Trump a partir desse tema do meio ambiente passa também pela organização das pessoas e pela difusão de uma visão de mundo que já foi comprovada pela ciência, que se refere à necessidade de proteger o meio ambiente, de proteger, enfim, os meios de vida. Então, me parece que passa por aí também. Mas a gente está vendo, inclusive nas reuniões da COP, né? Quer dizer, uma que acabou de acontecer agora, que não avança tanto essa agenda ambiental, né? Não. Do ponto de vista discursivo, então, existe uma diferença muito clara entre Trump e Biden,
Mas do ponto de vista das políticas adotadas, talvez essa distância seja um pouco menor. Então, Biden tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essas políticas sejam avançadas de forma rápida. A gente vê isso com o próprio Fundo Amazônia, né? Então, durante o momento, lá em 2020, durante o momento da campanha eleitoral do Biden, ele prometeu um investimento massivo na Amazônia, no Fundo Amazônia, e isso não aconteceu. Então, ele anuncia agora de saída um investimento maior, um investimento significativo, mas que não reflete aquilo que ele havia prometido anteriormente, é muito menos do que havia sido prometido, e é nesse momento em que ele é um presidente de saída, né? Então, se isso vai ser colocado em prática ou não, de fato, quanto vem para o Brasil, é algo que a gente vai descobrir nos próximos meses. Então, é uma diferença desse ponto de vista discursivo, de como os Estados Unidos se colocam, mas quando a gente olha, principalmente, para a questão do investimento, de quanto as potências, e os Estados Unidos principalmente, destinam em termos de assistência internacional, de ajuda externa, de programas de combate ao desmatamento, por exemplo, é muito menor do que se esperaria a partir desse discurso que é estabelecido. Então, esse foi também um dos grandes temas da última COP, né? A questão do financiamento ao combate às mudanças climáticas. Existe um consenso estabelecido internacionalmente de que as grandes potências têm uma responsabilidade maior, uma responsabilidade diferenciada por essas catástrofes. Então, isso é reconhecido. Existe a demanda dos países do sul global por uma política de compensação, mas quando a gente olha, de fato, para o que foi implementado, isso não acontece, né? Então, não existe esse financiamento do norte global a campanhas de, enfim, combate às mudanças climáticas, como deveria ser. Lívia, o papo está super bom, mas a gente está chegando no final. O tempo não dá margem para a gente continuar mais à frente assim, né? Eu queria agradecer muito a Lívia Pérez Milani por essa participação, ajudando a gente a compreender esse momento internacional e o novo governo americano, Trump, e seu impacto no Brasil. E queria agradecer também a você que nos assiste, dizendo obrigado, semana que vem tem mais.